Olá a todos. Como presidente da Comissão de Organização do segundo ciclo Ibero-Americano de Diálogos Contemporâneos, cujo tema é Gênero, Sociedade e Diversidade, que estará sendo realizado entre os dias 14 e 16 de março de 2023, gostaríamos de agradecer a participação de todos e convidá-los a assistir à conferência de encerramento da doutora Kátia Junqueira, cujo título é Paridade de Gênero na Política, Evolução Civilizatória a caminho da plena democracia. A doutora Kátia Junqueira é advogada, ex-desembargadora eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, ex-diretora da Escola Judiciária Eleitoral do Rio de Janeiro, vice-presidente nacional do Colégio Permanente de Juristas da Justiça Eleitoral, vice-presidente da Comissão de Direitos da Cidadania da OAB Rio de Janeiro, membro consultora da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Rio de Janeiro, diretora do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, ex-membro consultora da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Federal e ex-diretora jurídica de empresas multinacionais. Uma vez apresentada, eu passo a palavra para a doutora Kátia para que seja iniciada sua conferência. Obrigada, Luca Lainho. Quero dizer, antes de mais nada, que é um prazer estar aqui proferindo essa conferência final desse evento grandioso, promovido pelo Conjugare e pela Editora Cravo. A temática de gênero, sociedade e diversidade é deveras importante. Parabenizo os organizadores na sua pessoa, dada a importância desse tema, inclusive, que muito me preocupa. Eu estou, inclusive, coordenando uma obra jurídica só com mulheres, e essa questão do gênero é muito importante. A minha temática hoje é sobre paridade de gênero na política, evolução civilizatória a caminho da plena democracia, né? E antes de iniciar esse bate-papo, eu diria mais do que uma conferência, um bate-papo, eu gostaria de começar falando uma frase de Rudolf von Ehring, que eu acho que muito se adequa aos problemas que nós vivenciamos em relação a essa temática. Disse Ehring: o direito deve incessantemente ansiar e esforçar-se por encontrar o melhor caminho, e desde que se lhe depare, deverá terraplanar toda a resistência que lhe opuser barreiras. Então, é mais ou menos um resumo de tudo que eu vou falar aqui sobre essa questão da paridade de gênero na política. Porque o tema da paridade de gênero na política brasileira, especificamente, né, e em muitos países, ele, na verdade, tem por trás uma real e persistente subrepresentatividade feminina na política, né? Melhor me explicando, essa subrepresentatividade feminina é um fator impeditivo justamente para que haja essa paridade de gênero, né? Essa paridade nada mais é do que a busca pela igualdade entre o gênero masculino e o gênero feminino, já que, inclusive, em termos proporcionais, no caso específico do Brasil, as mulheres são a maioria da população e são também a maioria dos eleitores brasileiros, né? Então, nós vamos adentrar na questão da paridade de gênero, mas há que se analisar e entender, antes de mais nada, esse entorno desse fenômeno e dessa subrepresentatividade feminina no Brasil. Essa subrepresentatividade feminina na política, eu digo sempre que ela é um gênero, né? Ou melhor dizendo, ela é uma espécie, melhor dizendo, de um gênero que é subrepresentatividade feminina na sociedade de forma geral. Então, nós temos a subrepresentatividade da mulher na sociedade e, como um apêndice, como uma espécie disso, nós temos a subrepresentatividade feminina na política. E esse fenômeno da subrepresentatividade, ele é um fenômeno aí oriundo de séculos e séculos de preconceitos,
barreiras sociais, culturais, que infelizmente ainda persistem no Brasil. E infelizmente eu diria que não é um fenômeno exclusivo do país. Há muitos países aí, nós sabemos, eu não vou citar aqui, mas sabe-se que há muitos países em que a mulher é subjugada. A mulher ela não pode sequer, muitas das vezes, estudar, frequentar universidades. Então, esse é um radicalismo que não se pode admitir. E no Brasil, especificamente, nós temos aí, o ano passado, completou-se 90 anos do Código Eleitoral, e esse Código Eleitoral de 1932, ele trouxe no seu bojo, ele trouxe o direito da mulher votar e ser votada, né? Foi aí que surgiu esse direito. Até então, a mulher não podia, né, votar e ser votada. E eu diria que, apesar de decorridos 90 anos desses direitos, eu diria que hoje ainda, com muita certeza, posso afirmar isso, e nós vamos ver isso ao longo da minha exposição, ao longo desses 90 anos, eu diria que pouco se evoluiu em relação à representatividade feminina na sociedade e na política. E eu espero, de verdade, que nós não tenhamos que esperar mais 90 anos para que consigamos realmente alcançar essa paridade de gênero, né? De mulheres e homens. O direito de voto feminino, ele foi uma conquista democrática, sem dúvida, né? Não se pode presumir uma democracia se a mulher ou qualquer gênero estiver alijada desse direito de participação democrática, né? De votação, de participação, enfim. E ele foi resultado de movimentos feministas que ocorreram tanto no Brasil quanto no exterior, notadamente na Europa, nos Estados Unidos, que se iniciaram no final do século XIX e que tiveram continuidade no século XX, né? E no Brasil nós tivemos ativistas, então denominadas sufragetes, né? Por causa do sufrágio, o voto, né? Então elas foram apelidadas de sufragetes, como Berta Lutz, como Nísia Floresta, como Leolinda de Figueiredo Daltro, mulheres que desbravaram realmente caminhos hostis para que nós pudéssemos, inclusive, estar aqui hoje, Lu, eu e você, discutindo essa temática, né? Então, acho que nós temos uma grande responsabilidade com as mulheres também que virão, tal como as que nos precederam tiveram essa responsabilidade conosco, né? E essa questão do direito de voto, essa conquista lá de 32, eu digo que foi um caminho inóspito para as mulheres, porque haviam homens que, como opositores do direito do voto feminino, eles alegavam que permitir o voto das mulheres ocasionaria, inclusive, pasme você, e pasmem todos que estão nos ouvindo aqui, ocasionaria a dissolução das famílias, para você ter ideia da situação, né? Então, a gente tem que valorizar realmente essa conquista das mulheres pioneiras e continuar nessa luta. E, desde então, essa realidade mundial, obviamente, que também a brasileira, mudou, né? Desde então, houve mudanças, obviamente que nós tivemos mudanças. Tivemos várias ondas de feminismo, primeira onda, segunda onda, mulheres queimando sutiãs, Beth Friedman, Simone de Beauvoir, e as mulheres, em consequência, começaram a alcançar maiores níveis de escolaridade, e hoje estão, sem dúvida alguma, inseridas no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal. E uma outra questão que eu sempre pontuo é que as mulheres hoje elas são sustentáculos e lideranças familiares, tanto sob o aspecto do ponto de vista econômico, financeiro, quanto também de educação e condução da educação das suas famílias, né, dos seus filhos, enfim. Então, hoje, muitas mulheres são
o cabeça da família, né? A cabeça da família. E, não obstante o desequilíbrio entre gêneros, persiste a relação, essa relação de desequilíbrio, né? Ainda que estejamos evoluindo nessa questão, como eu já falei, mas estamos longe da paridade de gêneros entre homens e mulheres. E, em virtude disso, o legislador verificou a necessidade, e isso também como consequência de movimentos feministas, de movimentos da sociedade brasileira, o legislador brasileiro, em 1995, de forma tímida, ele trouxe algumas evoluções, né, que eu vou citar aqui especificamente. Foi aí que começaram as cotas dentro da política, as cotas de gênero, buscando justamente essa paridade que até então não existia. Salvo engano, a primeira senadora foi Eunice Miquelis, né, que já tem tempo, mas foi a primeira, não tem tanto tempo assim, relativamente. Né? Se não me engano, foi nos anos 80 que houve a primeira eleição de uma senadora mulher. Né? Bom, mas feita essa introdução, eu queria comentar essa importância, né, dessa participação feminina na política, porque ela não se restringe a um mero preciosismo, a um mero capricho. A importância da maior participação feminina na política, e, obviamente, na sociedade, de forma geral, né, é um fato reconhecido, inclusive, pela Organização das Nações Unidas, né, na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O tema 17 aponta a importância fundamental da igualdade entre homens e mulheres, né? Que são, como eu disse, um objetivo para o desenvolvimento sustentável. Assim encara a Organização das Nações Unidas, né? E, ademais, eu gostaria de destacar também que, quando as mulheres alcançam oportunidades, seja de participação na sociedade, seja na política, essa participação ela é sempre minimizada, não? Elas são objeto de uma odiosa, eu diria, uma odiosa discriminação. E isso é comprovado por pesquisas de órgãos internacionais, inclusive a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Ela aponta, por exemplo, no campo profissional, diferenças de remuneração absurdas entre homens e mulheres. E essas diferenças são em todos os níveis profissionais, desde a mulher que não tem níveis de instrução relevantes ou nenhum nível de instrução, aquelas mais preparadas. E muitas das vezes apontam os estudos que nos níveis de maior estudo, de maior preparação educacional, essas diferenças salariais são muito maiores, inclusive, sempre em detrimento das mulheres. Né? E há, efetivamente, um estudo da OIT que, na época em que foi elaborado, ele dizia, que, salvo engano, 2016 ou 2017, ele comentava, os estudiosos concluíram que se levaria cerca de 70 anos daquela data para que se conseguisse minimamente uma igualdade salarial entre homens e mulheres. Então, veja você que é uma situação que, de fato, não se pode ratificar e que há que ser combatida. E, sob o ponto de vista positivo, há estudos internacionais também que apontam que os países em que as mulheres têm maior participação na política, na sociedade, há impactos positivos no produto interno bruto, né? E o potencial de crescimento e desenvolvimento desses países tem maior possibilidade de crescimento, né? Então, isso demonstra que a paridade de gêneros ela não beneficia apenas a mulher,
ela beneficia também a sociedade de forma geral. Os países, como eu disse, que têm países nórdicos, por exemplo, têm um produto interno bruto muito maior e também um índice de desenvolvimento humano, o IDH, né? Então, para você ver que isso significa, essa paridade de gêneros, ela significa, na verdade, uma evolução civilizatória. Eu acho que, efetivamente, ela demonstra uma evolução de civilidade e também ela, de alguma forma, ela nos conduz a uma plena cidadania e a uma plena democracia. Porque sem essa diversidade, sem essa participação diversa de gêneros, não se pode afirmar que se vive numa democracia, né? Como eu disse inicialmente, em 1995, aqui no Brasil, surgiu uma legislação muito tímida em relação à questão da cota de gênero, né? Mas antes de entrar nesse tema especificamente, é importante a gente dizer que a Constituição de 88, ela, no seu artigo 3º, inciso 4º, ela estabelece como objetivo fundamental da República promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então, tudo que nós estejamos comentando ou falando aqui ou brigando para que aconteça nessa questão de paridade de gênero tem uma fundamentação constitucional, né? Tem um sustentáculo constitucional. Só que, independente, como a gente viu, dessa garantia constitucional desde 88, a situação não evoluiu e é de uma flagrante discriminação de gênero, do gênero feminino, né? Então, como eu dizia anteriormente, houve essa legislação de 95, através de uma lei federal, a Lei 9.100, através da qual se criou uma ação afirmativa, né? O que é a ação afirmativa? A ação afirmativa é uma política pública que visa reparar desigualdades históricas, né, de um determinado segmento da sociedade. Então, no caso que nós estamos aqui falando, nós estamos falando da política de cotas. As cotas são um tipo de ação afirmativa, né? Então, com isso, essas ações, em regra, elas são temporárias. Por que temporárias? Porque elas se limitariam, pelo menos em tese, na sua concepção original, elas se limitariam ao tempo necessário para a correção dessas desigualdades, e uma vez alcançada, no caso específico das cotas de gênero, a paridade, elas então não se fazem mais necessárias e poderiam ser eliminadas. Na verdade, eu sonho realmente com o dia em que a nossa sociedade vai ser tão diversa, tão democrática, que nós não vamos precisar ter cotas, que essa igualdade vai ser natural, vai se naturalizar dentro da sociedade. Bom, mas então, em 1995, nós tivemos esse primeiro ensaio, né, de uma legislação sobre cotas, relacionada às candidaturas, especificamente a cargos eletivos municipais. E esse texto, originariamente, ele fixou em 20% as cotas das candidaturas femininas à vereança, a vereadoras, né? E, com efeito, o legislador buscou, né, promover, por primeira vez, ações afirmativas com objetivos de incentivo, então, à maior participação política das mulheres no âmbito, inicialmente, dos municípios, né? Posteriormente, essa legislação sobre o tema ela evoluiu para a Lei Federal 9.504, de 97, cujo parágrafo 3º do artigo 10 determinou que cada partido, eu vou ler aqui expressamente, cada partido, abre aspas, cada partido ou coligação
deverá reservar o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, fecha aspas. Aí eu tenho que comentar que havia na época, inclusive, uma doutrina majoritária conveniente para os interesses das cúpulas partidárias, no sentido de que, quando eu li aqui, cada partido ou coligação deverá reservar, que esse reservar não significaria preencher efetivamente as vagas com mulheres. Então, o que acontecia nesse momento? Acontecia nesse passado que os partidos simplesmente reservavam, mas não preenchiam. E, com isso, a política não era implantada na forma como, obviamente, o legislador pretendeu. Obviamente, a gente deve supor que esse é um princípio jurídico, que nada que o legislador coloque na lei é despiciando, é desnecessário, né? Então, mas como a gente sabe que há uma resistência das cúpulas partidárias diante de um corporativismo masculino que domina essas cúpulas, então a gente sabe que as interpretações são dadas dessa forma. Só que nenhum desses dois textos, tanto o de 95 quanto o de 97, que eu mencionei, em nenhum deles o legislador previu qualquer penalidade, né, para o descumprimento dessas cotas. Primeiro, a de 20%, e segundo, a cota mínima de 30% por gênero, né? Resultando, então, daí, uma falta de coercitividade. E a gente sabe que a melhor forma de implantar uma obrigação legal é a coerção, né? É você ter o dispositivo e, consequentemente, uma penalidade para que haja a efetividade da obrigação, né? Em vista desses debates, questionamentos, a sociedade se movimentou, as entidades feministas se movimentaram, e então a legislação brasileira sobre cotas, e com esse objetivo de paridade de gênero, ela foi evoluindo, e em 2009 o legislador editou a Lei Federal 12.034, que veio a dar uma nova redação a esse artigo 3º, artigo 10, parágrafo 3º, da Lei Federal 9.504/97, que eu comentei anteriormente, determinando, então, o efetivo preenchimento desse percentual de 30% por gênero, ou seja, percentual mínimo de 30% por gênero. Então, ou seriam 30% de mulheres e 70% de homens, ou 30% de homens e 70% de mulheres, para candidaturas, portanto, de cada sexo, né? O que significa que, pelo menos, como eu disse, 30% desse percentual seria preenchido por mulheres, né? Infelizmente, isso também não teve o condão de eliminar essa subrepresentatividade feminina na política e, portanto, nós ainda convivemos, até o momento, com essa falta de paridade de gênero. E eu até destaco o seguinte: acho tímida essa fixação da cota em 30% por gênero. Por quê? Porque, como a gente vai ver adiante, eu vou comentar isso, segundo dados do IBGE, nós, mulheres, correspondemos a cerca de 52% da população brasileira e um pouco mais de 52% das eleitoras, dos eleitores. Então, teoricamente, nós teríamos que ter uma cota equivalente, efetivamente, à nossa participação na sociedade, no sentido populacional. Então, teríamos que ter aí uma cota de 52%, como mínimo, né? Mas imagine fixar essa cota se nós não estamos nem conseguindo cumprir a cota de 30%, que é o que eu vou compartilhar com vocês daqui para frente, num determinado momento mais à frente, né?
E, como eu disse, então, sequer estamos alcançando a cota dos 30%, então sejamos menos ambiciosos e procuremos, então, efetivamente cumprir pelo menos esse percentual, que ainda que inferior ao da índice populacional das mulheres, que pelo menos a gente consiga cumprir essa meta não muito ambiciosa, né? E sobre a questão das cotas, eu queria também compartilhar com todos a visão do Supremo Tribunal Federal sobre cotas, a visão do Tribunal Superior Eleitoral sobre cotas e também uma recente emenda constitucional que foi promulgada em 2022, que é a emenda constitucional 117, que aborda essa questão das cotas, né? Bom, no Supremo, nós tivemos aí uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi a ADIM 5617 de 2018, que teve a relatoria do ministro Edson Fachin, né? E nessa ADIM, por maioria de votos, decidiu-se que esse percentual de 30% de cotas, ele também deveria ser aplicado na questão da distribuição dos recursos públicos para a mulher equivalente, né? Se forem 30% de mulheres, 30% desses recursos para as mulheres. Então, proporcionalmente à participação nas cotas, nós teríamos como mínimo 30% de recursos para as mulheres e como máximo aí 70%, né? E aí dos fundos públicos, como eu já falei, fundo partidário, que é o fundo que ele serve para arcar com as despesas ordinárias dos partidos, né? E essa decisão estabeleceu, então, isso, que na exata proporção das candidaturas femininas, ou de ambos os sexos, melhor dizendo, nós teríamos a distribuição desses recursos públicos que a lei prevê, como o fundo partidário e outros também, ou, por exemplo, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enfim. Nós vamos ver melhor isso um pouquinho mais à frente, né? E o plenário do Supremo, ele também entendeu que é inconstitucional, que era inconstitucional e que é inconstitucional uma fixação de prazo para essa regra. Então, ele entende que enquanto persistir a aplicação a necessidade de aplicação da cota, esses percentuais também vão ser aplicados nessa mesma proporção. Esse entendimento do Supremo. Essa decisão do Supremo ela foi paradigmática, inclusive para o Tribunal Superior Eleitoral, né? E também para os tribunais regionais eleitorais. E ela serviu de suporte e fundamento para vários julgamentos, tem sido isso, tem sido dessa forma, né? Relacionados ao princípio da igualdade, dimensões e respeito à promoção da diversidade, prevenção da discriminação, porque a questão que nós estamos debatendo perpassa por todas essas questões. A não discriminação, o princípio da igualdade, e por isso que eu comentei o quão importante era essa questão para a sociedade, né? E também os fundamentos constitucionais dessa temática. E, considerando esse julgamento paradigmático lá do Supremo, o TSE também, numa consulta que foi formulada, eu até vou citar aqui o número da consulta, porque caso haja interesse, ela é 0600-252 18-2018 600 000. Essa consulta ela foi formulada por diversas senadoras e também deputadas federais e teve como relatora a ministra Rosa Weber. E foi no sentido de estender, era essa a pretensão das consulentes, né? De estender o percentual mínimo de 30%, com base em tudo que eu já falei até agora, né? Também para o tempo de propaganda
eleitoral gratuita no rádio e na televisão, bem como eu também já falei, os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esses fundos, diferentemente do fundo partidário, eles são específicos para as despesas de campanha, né? E são muito importantes para os candidatos, e eu ressalto isso aqui, porque mais à frente eu vou comentar também um fato importante. Eles são muito importantes porque eles permitem, né, que os atos de campanha pelos candidatos, e atos de divulgação, atos de campanha, distribuição de folhetos, uma série de questões. Então, é muito importante que esses recursos sejam repassados às mulheres. E a ementa dessa consulta, eu vou ler aqui para todos, eu acho também muito importante, porque foi ela, baseada na decisão do Supremo, que hoje norteia toda essa questão da justiça eleitoral em relação à participação feminina. Consulta senadoras e deputadas federais, incentiva a participação feminina na política, distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, proporcionalidade. Artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, mínimo legal de 30% de candidaturas por gênero, aplicabilidade, fundamentos, ADI 5617 do STF, eficácia transcendente, papel institucional da justiça eleitoral, protagonismo, práticas afirmativas, fortalecimento, democracia interna dos partidos, quesitos respondidos afirmativamente. Então, essa consulta, como eu disse, formulada por senadoras e deputadas, ela foi respondida em todos os seus quesitos positivamente, nesse sentido, de que o percentual mínimo de 30%, porém proporcional à efetiva participação das mulheres como candidatas, deveria ser aplicado também para tempo de TV e recursos públicos. Consolidando, então, esse entendimento já jurisprudencial, houve assim um movimento das mulheres, né, que resultou mais recentemente numa emenda constitucional, a Emenda Constitucional 117 de 2022, promulgada em 2022 pela mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e que ela introduziu um parágrafo ao artigo 17 da Constituição Federal. E é justamente traduzindo isso que o Supremo e o TSE decidiram, essa emenda constitucional erigiu a mandamento constitucional. Então, eu vou ler aqui para os senhores como ficou o dispositivo constitucional com essa nova emenda. O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão, a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de, no mínimo, 30%, proporcional, no entanto, ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias considerados a autonomia e o interesse partidário. Então, tudo aquilo que eu falei sobre as decisões do Supremo e do TSE foram transformados, então, em princípio constitucional. E vale ressaltar que, não obstante o entendimento jurisprudencial erigido a esse dispositivo constitucional, uma das grandes queixas das candidatas, inclusive nas últimas eleições, tá? Eu até ressalto isso, dada a importância desse fato, é justamente o ponto que envolve a distribuição pelos partidos desses recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e também o momento dessa distribuição, porque, como você comentou inicialmente na minha apresentação, Lu, eu até novembro do ano passado, eu era desembargadora
eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. E nós nos deparávamos ali com muitas queixas de candidatas mulheres dizendo que tiveram dificuldades na realização das campanhas, porque ou não receberam os recursos ou os receberam praticamente em cima do momento das eleições, o que, obviamente, prejudica o desenvolvimento de uma campanha para qualquer candidato, né? Então, esse fato é algo que a gente tem que estar atento, inclusive a Justiça Eleitoral também, para aplicar, para cumprindo o seu papel, aplicar as penalidades cabíveis aí, de maneira, inclusive, a evitar, de alguma forma, fazer com que os partidos, de fato, tenham a vontade política de atender às demandas legais, né? E constitucionais agora. Bom, e quais foram os resultados alcançados até agora pelas cotas, né? Por isso que eu comentei que no início que não fazia muito sentido, apesar de sermos 52% da população, incrementarmos essa cota de 30 para 52 diante dos resultados. E aqui nós vamos ver, vou passar para todos e todas, como nós estamos no momento. Bom, repetindo um pouco o que eu já havia dito, segundo os dados do IBGE, de uma população aproximada no país de 214.873.600 pessoas no ano de 2022, os homens representam 48,88% e nós, mulheres, 51,12% da população. Segundo dados do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, atualizados até julho de 2022, o número total de eleitores no Brasil é de 156.454.011. Desse total, 47,33% são homens, eleitores homens, e 52,65% eleitoras. E ainda que nós sejamos a maioria, nas eleições de 2020, por exemplo, as mulheres ficaram muito aquém dos homens na ocupação dos cargos eletivos. Lembrando que as cotas, como eu falei inicialmente, remontam a 1995. Depois houve legislação em 97, essa legislação foi evoluindo. Nós estamos falando, então, de 2020, né? E aí eu vou citar aqui, para todos terem uma ideia, em 2020, nas eleições para as casas legislativas federais, nós ficamos com apenas 13% das cadeiras do Senado e 15% das cadeiras da Câmara dos Deputados. Então, vejam todos e todas como, apesar da cota ter sido iniciada lá atrás, nós ainda estamos muito longe, né, de conseguir a tão almejada paridade, né? E também um outro dado importante, quanto a vereanças, vereadores. O perfil dos vereadores eleitos em 2020 por gênero do sexo masculino, 84% de vereadores homens e apenas 14% de vereadoras mulheres, né, do gênero feminino. Então, é algo que a gente deve realmente atentar, né? Por que isso? Existe uma associação internacional, que é a IPU Parline, que ela publica mensalmente dados sobre percentual de mulheres nas casas, nos parlamentos nacionais, nas casas legislativas de cada país. E ela faz um ranking, né? E em julho de 2022, o Brasil ocupava, de um total de 183 países que são ranqueados, o Brasil ocupava a posição de 143º lugar nesse ranking. E olha, Lu, olha o absurdo.
Aqui na América Latina, né, nas Américas, na verdade, nós ficamos à frente apenas de Belize e Haiti. Apenas de Belize e Haiti. E nós estamos atrás, inclusive, se considerarmos o ranking total de países, né, das nações mundiais, nós estamos atrás de países como, vou citar aqui para você ter uma ideia da situação constrangedora até, Somália, Arábia Saudita, Paraguai e Iraque. Ou seja, a gente deduz desses dados o quanto a gente ainda tem que percorrer, o quão longo ainda é o caminho que as mulheres precisam percorrer para conseguir essa paridade de gênero na política, mas também de forma ampla na sociedade, né? Enfim. E quanto essa temática é atual, né? O quanto ela é atual. Já nas eleições de 2022, segundo dados divulgados pelo jornal Folha de São Paulo, as candidaturas femininas elas aumentaram, tá? Isso aí não há dúvida que aumentaram, mas cresceram menos do que em 2018, 4 anos antes, né? E segundo dados divulgados na Folha de São Paulo, em 2023, o número de deputadas na Câmara passou de 77 para 91. Quer dizer, então, houve crescimento? Houve, mas não um crescimento como nós tivemos. Houve evolução? Houve, mas não como a gente pretendia. Houve uma involução aí, na verdade, né? E no Senado, a bancada feminina, a partir desse ano de 2023, conta com 12 parlamentares mulheres, representando apenas 14,8% do total de políticas, né, de representantes. Né? Assim, eu acho que fica claro que, apesar dos esforços do legislador, apesar dos esforços da Justiça Eleitoral, os números mostram, como eu disse, que nós caminhamos em passos muito lentos e que tão cedo nós não vamos conseguir minimamente essa paridade. Né? Agora, feito essa introdução, esses esclarecimentos, seria importante também comentar como é que os partidos estão lidando com essa questão da cota de gênero, né? Quais são os incentivos existentes a essa formação de mulheres para a ocupação desses cargos? Como mínimo, para que sejam candidatas, né? Bom, de início, a gente ouve, infelizmente, né, algumas justificativas das lideranças partidárias dizendo que não, as mulheres não participam porque não querem, porque não têm interesse, ou porque não há mulheres capacitadas para essa candidatura, para ocuparem cargos políticos, enfim. Bom, eu entendo que isso é uma falácia, né? E, ademais desse meu entendimento, até porque eu, dentro desse meio que vinha trabalhando aí há 4 anos na Justiça Eleitoral, a gente percebia a existência de mulheres interessadas, sim, em ocupar cargos políticos, né, como candidatas e como eleitas, né? Eu vejo também que há uma questão na legislação, mais precisamente na Lei Federal 13.165 de 2015, que joga por terra essa argumentação. Essa legislação, ela obriga, e olha e veja bem que é desde 2015, tá? Ela obriga que os partidos tenham uma reserva mínima do fundo partidário de 5%, justamente para a criação, manutenção e promoção de campanhas com vistas a despertar o interesse da população feminina a atuar na vida política do país. Então, eu vou ler aqui exatamente o que diz o dispositivo. É o inciso 5
do artigo 44. Na criação e manutenção, a obrigação, né? Na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, criados ou mantidos pela Secretaria da Mulher do respectivo partido político, ou, inexistindo secretaria, pelo Instituto ou Fundação de Pesquisa e de Doutrinação e Educação Política, de que trata o inciso 4, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional, observado o mínimo de 5% do total. Ou seja, aqui a legislação determinou, então, como eu havia dito, que um mínimo, veja bem que é um mínimo, hein? Um mínimo, pode ser até mais que 5%. Então, o mínimo de aplicação nessa preparação, nesses cursos, nessas palestras, nessa formação, digamos, até profissional das candidatas, os partidos são obrigados a investir. Então, o partido, quando justifica, eu não consigo não consigo achar mulheres para participar da minha chapa, do conjunto de candidatos do meu partido, né, da GREI, que é chamado GREI, eu vejo isso como uma desculpa que não se pode aceitar, e mais, isso significaria, portanto, que os próprios partidos estão aplicando de forma errada esses recursos que são destinados para a formação das candidatas mulheres, né? Porque se eles têm esse recurso, essa verba de recursos públicos, eu sempre ressalto isso, nós estamos falando aqui de recursos públicos, lembrando que antigamente era permitido recurso privado em campanhas, hoje já não mais, hoje já são recursos públicos. Então, assim, onde os partidos estão aplicando isso? De que maneira estão aplicando isso, né? Eu trago aqui também até uma decisão que ela foi proferida em 2019, no plenário do TSE, que ela desaprovou as contas do Diretório Nacional do Partido Social Democrático, referente ao exercício 2013, justamente pela constatação de irregularidades não sanadas na prestação de contas quanto à aplicação desses recursos. Então, eu acho que o legislador tem que estar atento, mas principalmente o julgador. Ele tem que estar atento para, efetivamente, a correta aplicação desses recursos, que são públicos, são nossos, nós pagamos. Então, eu vejo aí como de grande importância que nós também cobremos isso. Se nós pagamos, podemos cobrar, né? E a Justiça Eleitoral, com muito maior razão, deve penalizar. Esse julgamento teve como relator o ministro do TSE, membro jurista, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, né? Então, trouxe aqui a exemplo uma situação que se deparou e que verificou que o partido especificamente citado não vinha aplicando a verba da forma correta e que não houve a necessária prestação de contas. E eu cito aqui também, sobre esse tema, mais uma emenda constitucional, mais um pedacinho da emenda constitucional 117 de 2022, né, que também alçou ao status de princípio constitucional previsto no mesmo artigo 17 que eu citei antes, só que naquela oportunidade, parágrafo 8º, e aqui nós estamos falando do parágrafo 7º, essa questão da destinação do percentual mínimo de 5% de recursos para a formação das mulheres. Então, vou ler aqui para vocês. Parágrafo 7º, os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5%, no mínimo, dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão de participação política das mulheres de acordo com os interesses intrapartidários. Ou seja, não há motivo para que as mulheres não possam, se admitisse aquela justificativa de que não há mulheres preparadas, mas não se admitiria mais esse tipo de situação
E alçar a nível de princípio constitucional essa regra demonstra realmente a preocupação do legislador constitucional com relação à temática, né? Bom, mas e como é que isso fica na prática? Será que na prática nós estamos tendo candidaturas reais, corretas? Realmente as mulheres estão sendo candidatas? Como é que estão agindo os partidos políticos, né? E aí eu queria entrar num tema muito interessante, que é a questão das candidaturas laranja, que a gente chama de candidaturas laranja, ou seja, fraudes à cota de gênero, né? Bom, como eu já pontuei aqui, a democracia ela tem que primar, ou pelo menos deveria primar, né, pela busca da igualdade de direitos e possibilidades para todos os segmentos, independente de raça, sexo, enfim. Tanto os conquistados constitucionalmente quanto os conquistados em legislação ordinária, né? E, em linha com esse odierno entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral deve ser protagonista de mudanças. Inclusive, é um fato a questão de que a Justiça Eleitoral é reconhecida como realmente uma justiça de vanguarda. Ela está sempre à frente do seu tempo, pioneira em diversos princípios, em diversas questões, né? E eu trago aqui, para conhecimento de todos, um recurso, alguns trechos de um acórdão de relatoria do ministro Antônio Herman Benjamin, que foi publicado na data de 12/12/2016. Ele fala sobre participação política feminina, né? Eu vou me permitir aqui ler, porque eu acho que são princípios aqui muito importantes. O incentivo à presença feminina constitui necessária, legítima e urgente ação afirmativa que visa promover e integrar as mulheres na vida político-partidária brasileira, de modo a garantir-se observância sincera e plena, não apenas retórica, e por isso aqui que eu estou citando isso ao abordar como os partidos estão encarando as cotas e como os partidos, e sobre a questão das candidaturas laranja. Então, garantir-se observância sincera e plena, não apenas retórica ou formal, ao princípio da igualdade de gênero, com base no artigo 5º, caput, inciso 1, da Constituição de 88. Apesar de, já em 1953, a Convenção sobre Direitos Políticos da Mulher, da Organização das Nações Unidas, assegurar isonomia para exercício da capacidade eleitoral passiva, o que se vê na prática ainda é presença ínfima das mulheres na política, o que se confirma pelo 155º lugar do Brasil no ranking de representação feminina no parlamento daquela instituição IPU que eu comentei com você. Isso nós estamos falando de dados de 2016. Referida estatística, deveras alarmante, retrata o conservadorismo da política brasileira, em total descompasso com a população e eleitorado majoritariamente femininos, o que demanda rigorosa sanção às condutas que burlem a tutela mínima assegurada pelo Estado. Cabe à Justiça Eleitoral, no papel de instituição essencial ao regime democrático, atuar como protagonista na mudança desse quadro, em que as mulheres são subrepresentadas como eleitoras e líderes, de modo a eliminar quaisquer obstáculos que as impeçam de participar ativo e efetivamente da vida pública. As agremiações devem garantir todos os meios necessários para real e efetivo ingresso das mulheres na política, conferindo plena e genuína eficácia às normas que reservam o número mínimo de vagas para candidaturas
e asseguram espaço ao sexo feminino em propaganda. Aí vem um ponto importante. A criação de, abre aspas, estado de aparências, fecha aspas, e burla ao conjunto de dispositivos e regras que objetivam assegurar isonomia plena devem ser punidas pronta e rigorosamente pela Justiça Eleitoral. Em síntese, a participação feminina nas eleições e vida partidária representa não apenas pressuposto de cunho formal, mas, em verdade, garantia material oriunda, notadamente, dos dispositivos da Constituição Federal. Bom, nós vemos, então, que o próprio julgador, né, então o ministro Antônio Herman Benjamin, ele já apontava no seu voto sobre participação feminina na política e sobre cotas, enfim, a necessidade de que essas cotas fossem cumpridas não como mero estado de aparências, não com o intuito de meramente cumprir uma legislação e de não dar efetividade à legislação, né? Então, o que se deseja não é a mera participação formal de uma mulher, não, bota o nome de uma mulher para completar lá a chapa, o DRAP, né, que é o documento de regularidade dos atos partidários, e coloca uma mulher para cumprir tabela, como falam por aí, né, para cumprir tabela. Não, o que o legislador e o julgador querem, e a sociedade, mais do que eles, a sociedade quer, é efetivamente o cumprimento genuíno da legislação, né? Sem retórica e de forma efetiva. De fato, há mulheres vocacionadas para a ocupação dos cargos. Então, hoje, a legislação eleitoral e os tribunais vêm considerando como ilícito eleitoral grave, que ofende uma questão central e importante do direito eleitoral brasileiro, que é a participação efetiva das mulheres na política. Então, o legislador e o julgador vêm considerando isso uma questão importantíssima, né? E nessa linha é importante e fundamental que essa, portanto, participação seja real e efetiva e não fictícia, né? A captação de candidatas apenas para fazer nome na nominata, colocar o nome na nominata, é uma prática que, lamentavelmente, não é rara, porém, ela não deve acontecer, né? Ela deve ser coibida de forma bastante rigorosa, já que a mens legis é efetivamente de permitir e potencializar a inclusão das mulheres no cenário político eleitoral, até porque não há ninguém melhor do que as próprias mulheres para legislarem sobre suas próprias pautas. Nós sabemos o quanto é difícil criar uma família, educar filhos, trabalhar, ter jornada tripla, quádrupla. Então, só o olhar efetivo da mulher, ainda que eu entenda que haja homens muito apoiadores das causas femininas, mas esse lugar de fala é nosso, né? Esse lugar de fala é nosso. Então, é isso que temos que pensar, é nesse sentido que temos que combater as fraudes e buscar a concretude das leis. Na verdade, há diversas situações espalhadas pelo país em que os partidos, efetivamente, eles colocam, e isso eu me deparei como julgadora no Tribunal Regional Eleitoral, eles simplesmente colocam nomes de mulheres, têm o deferimento do demonstrativo de regularidade dos atos partidários, que é o DRAP, que contém a relação dos candidatos, e nesse momento, aí que na aprovação, né, o deferimento do DRAP,
é nesse momento que você tem que apresentar o percentual mínimo de 30% por gênero. E o que acontece? Muitas vezes essas pessoas desistem, essas pessoas são fake, na verdade são pessoas que muitas das vezes, por incrível que pareça, elas sequer sabem que são candidatas, por incrível que pareça. Muitas vezes eu me deparei com essas questões, muitas vezes elas sequer têm atos de campanha. Elas, na rede social, elas não fazem propaganda. Ora, hoje em dia, eu sempre, até nos julgados eu comentava isso, nos casos em que fui relatora, eu dizia o seguinte: hoje praticamente todo cidadão tem uma rede social e expõe na sua rede, publica na sua rede, seja questões profissionais, seja questões pessoais e tal. E candidatos que têm nas mãos uma ferramenta como redes sociais, uma ferramenta de comunicação potente com os seus potenciais eleitores, não colocarem que são candidatos, não divulgarem a sua própria candidatura e, muitas das vezes, apoiarem publicamente outras candidaturas, isso é algo que deve ser combatido firmemente, porque isso é um deboche. Eu vejo isso como um tapa na cara da sociedade, como um verdadeiro deboche com a sociedade, com o legislador e com o julgador, de achar que as pessoas não vão entender. Porém, eu acho também que o infrator, em regra, ele é muito perspicaz. Então, eu acho que a justiça eleitoral, em relação a essa questão das fraudes, ela tem que ficar muito atenta, porque se alguns partidos, claro que eu estou falando pontualmente, não estou falando de todos os partidos, mas eu estou falando daqueles que efetivamente descumprem essa questão das cotas e apresentam candidaturas fake. Se eles apresentam isso e são julgados e são condenados, e aí eu vou falar aqui das penalidades que são severas, são muito severas, eu vejo que pode haver, daqueles que observam isso e que têm interesse ainda em fraudar, uma adaptação das fraudes, um aperfeiçoamento das fraudes. Então, eu sempre comentei que esse é um tema que a gente tem que ficar muito, muito atento para que não se permita a perpetuação dessas fraudes pelos partidos, pelo seu aperfeiçoamento. Então, no momento da apresentação desse DRAP, desse documento, que é deferido ou não, fica caracterizado se houve ou não o cumprimento daquele percentual mínimo e se essa candidatura foi fake, essa candidatura fictícia também ficaria caracterizada nesse momento. Na verdade, a ausência da real intenção de uma ou mais mulheres se candidatarem efetivamente, né? Em resumo, então, essa fraude à cota de gênero, ela se caracteriza, né, no cumprir pelo partido em geral, né, dirigentes, pelas próprias candidatas, enfim, de uma forma consciente, porém meramente formal, a porcentagem mínima de 30%. Tá? Então, isso seria essa caracterização, a definição da fraude à cota de gênero seria isso. Você buscar, de uma forma consciente, direcionada, dirigida, cumprir de forma meramente formal e fictícia, cumprir a legislação com a apresentação da candidatura das mulheres num percentual mínimo de 30%. Né? E quais são, uma vez caracterizada a fraude, quais são as formas que existem, que tipos de ação, quais são as medidas contra essas fraudes? Né? A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem aceitado
de forma firme, né, tem admitido, né, a propositura tanto de AIMES, que é uma aproximação de impugnação de mandato, quanto da ação de investigação judicial eleitoral, AIG, para apurar essa fraude no DRAP, né, com vistas a alcançar os percentuais exigidos na legislação. Então, essa jurisprudência do TSE, ela permite que em ambas essas ações haja avaliação desse tema, e na AIG, trata-se de, por se constituir num abuso de poder, as consequências são cassação dos mandatos dos eleitos, cassação, e dos diplomas dos suplentes, e não eleitos, e mais, o que acho até que é bastante rigoroso, declaração de inelegibilidade de todos aqueles, sejam dirigentes partidários, sejam candidatos, enfim, todos aqueles que de alguma forma colaboraram de forma dolosa, direcionada, com a efetiva intuição, à inelegibilidade. Então, durante 8 anos. Então, eu digo que a penalidade é bastante rigorosa, porque imagine você, Lu, um candidato que tenha, um político, né? Um político profissional que tenha a sua carreira política e que tenha participado dessa fraude, ficando comprovado que ele tinha a real intenção de fraudar a cota de gênero, ele vai ficar o quê? 8 anos longe do mundo político. E 8 anos surgem novas lideranças, 8 anos surgem novos candidatos, 8 anos mudam a vida e o destino e o futuro de um político. Então, isso é muito importante que se verifique e que as pessoas que têm qualquer tipo de intenção de fraudar fiquem muito atentas com relação a essas consequências. E também a ação de impugnação de mandato eletivo, que consiste num mecanismo processual hábil a apurar a fraude, a cota de gênero, né? Ela também é um instrumento utilizado para a verificação e a punição desses ilícitos. Assim, eu diria para você que é indiscutível, né, o cabimento tanto da ação de investigação judicial eleitoral, que se chama AIGE, quanto a ação de impugnação de mandato eletivo, que se chama AIME, para a apuração dessas ocorrências, a fraude à cota de gênero, atribuindo penalidades, né? Bem, agora partindo para um outro ponto importante, a questão da prova, né? A questão da prova na fraude à cota de gênero. Por quê? Porque existe aí um certo antagonismo entre prova e o princípio do indúbio pró-sufrágio, na dúvida pró-voto, pró-sufrágio, né? Que é um princípio vigente no sistema jurídico eleitoral brasileiro. Então, inclusive dadas as consequências relevantes, importantes da constatação da fraude à cota de gênero, como o caso da cassação dos candidatos eleitos e da inelegibilidade daqueles que diretamente concorreram para o fato e deliberadamente concorreram e de forma também consciente concorreram para o fato, para a fraude, há um entendimento da Justiça Eleitoral no sentido de que a prova dos fatos deva ser uma prova robusta, né? E, nesse sentido, o entendimento da Corte Superior Eleitoral, do TSE, vem sendo no sentido de que, por exemplo, partidos que têm um significativo número de desistências de candidaturas femininas,
cujas candidaturas femininas tenham votações pífias, né? Muitas vezes sequer a própria candidata vota em si mesma. Prestações de contas zeradas, ou seja, não há prestação de contas, até porque não se usam recursos, ou não há movimentações financeiras, ausência de atos de campanha, ou seja, a candidata, como eu falei anteriormente, não faz atos de campanha, seja pelas redes sociais, que hoje são um grande recurso dos candidatos de comunicação com seus eleitores, ou, enfim, não vai à rede social, ou até, muitas das vezes, faz campanha para candidaturas alheias. Então, esses são indícios, eu diria, que hoje, dentro da justiça eleitoral, são considerados como indícios importantes da caracterização da fraude à cota de gênero. E, por outro lado, uma vez não ficando, né, comprovada a existência dessas candidaturas fictícias, ou seja, mesmo que haja indícios, mas se não ficar realmente comprovada, o princípio que prevalece tanto nos julgamentos, na jurisprudência, quanto o princípio de direito eleitoral, é o princípio do indúbio pró sufrágio. Ou seja, na dúvida, prevalece o voto, prevalece o resultado das urnas, que é considerado a vontade popular. É considerada a vontade popular. Então, nesse sentido, ou temos uma prova muito cabal da fraude, ou efetivamente o julgador vai optar pela aplicação desse princípio do indúbio pró-sufrágio. Né? E aí, por quê? Porque, na verdade, o voto, o que é o voto? O que é o sufrágio? O sufrágio é a manifestação suprema do direito do cidadão escolher os seus políticos. Se ele escolhe, não há por que o Poder Judiciário Eleitoral se transformar num terceiro turno das eleições. Né? Isso daria um poder absurdo e injustificado para o legislador, simplesmente com base em indícios, simples indícios, né? Você desconsiderar esse direito tão sacrossanto que é o direito de voto e de escolha. Né? E quais são as penalidades? Né? Penalidades à fraude à cota de gênero. O TSE também, eu estou aqui falando para vocês bastante com base na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, e a cassação é uma das penalidades. Né? Como eu já falei, cassação de candidatos vinculados ao documento de regularidade dos atos partidários, o DRAP, né? Independentemente da prova da participação. Então, se comprovada a fraude e aquele candidato estiver relacionado ao DRAP, vinculado ao DRAP, ele automaticamente é cassado. Sai toda o elenco de candidatos. Comprovou-se a fraude, independente se houve ou não participação dos demais candidatos, esses outros candidatos que compõem o DRAP serão cassados. Né? E anulam-se todos os registros de candidatura, portanto, apresentados. A ineligibilidade que eu comentei anteriormente por 8 anos, ela será unicamente daqueles que praticaram ou anuíram conscientemente, deliberadamente, com a conduta. Né? E isso no caso da ação de investigação judicial eleitoral, que é onde essa penalidade é aplicada. A nulidade também dos votos obtidos com a recontagem do cálculo do quociente eleitoral e partidário, nos termos do artigo 222 do Código Eleitoral. Né? E também há um recálculo do quociente eleitoral e partidário a partir dos votos que remanescerem, excluindo-se aí desse universo justamente os votos
originalmente válidos ou anulados, que vieram a ser anulados, né? Bom, dito isso, um outro ponto que eu gostaria de citar aqui para os senhores e senhoras é que essa invalidação das candidaturas, apesar de eu ter comentado da intensidade dessa penalidade, eu vejo como muito necessária, porque, infelizmente, nós não estamos lidando aqui com crianças, mas, às vezes, a efetiva mão pesada do legislador e a efetiva mão pesada do julgador, elas criam uma educação política, né? Então, eu vejo que, já que nós levamos 90 anos até agora, sem uma evolução como deveria ter sido, nós não podemos, como eu disse de início, aguardar mais 90 anos para que haja novamente uma evolução que, se levar com participações efetivas de 14%, 15% nas casas legislativas, nós não podemos esperar mais de 90 anos para que tenhamos 30%. Né? Há que haver uma manifestação mais efetiva do legislador. E o momento de aferição dessa fraude é justamente a apresentação do DRAP. É o momento em que o documento de regularidade dos atos partidários vai apresentar as candidaturas com os percentuais, né? E, segundo a mesma linha de raciocínio do que eu estou falando aqui, eu trago também o enunciado 61 da primeira jornada de direito eleitoral, que dispõe o seguinte: o percentual de candidaturas para cada gênero previsto no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504/97, deverá ser observado durante todo o processo eleitoral, ressalvada a impossibilidade de substituição nos casos previstos em lei. Então, o momento de aferição é na apresentação e deferimento do DRAP, porém, essa condição deve ser mantida ao longo do período eleitoral. Né? Não se pode ter desistência se não houver recolocação. Né? Do contrário, não se está cumprindo o objetivo real da legislação. Né? E aí, feitos esses esclarecimentos sobre as cotas, eu gostaria também de trazer nesse debate a questão do novo tipo penal de violência política, a violência política de gênero. E por quê? Porque eu acho que essa também é uma medida do legislador que tem o mesmo objetivo das cotas e das ações afirmativas. Essa é uma medida que visa garantir paridade, ou seja, visa permitir que as mulheres, o gênero feminino, as mulheres possam praticar plenamente os atos de campanha e, uma vez eleitas, possam praticar com liberdade o seu mandato. Né? E esse novo tipo penal, ele foi introduzido no Código Eleitoral através da Lei Federal 14.192 de 2021, né? Apontando, então, e eu vou ler aqui para vocês, o que ele traz de novidade. Né? Ele considera a violência política de gênero contra a mulher, né? Contra a mulher ou qualquer gênero, toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. E essa novel legislação, né, ela visa, sim, garantir os direitos de participação política da mulher, vedando discriminação, vedando desigualdades
de direitos na elaboração das campanhas, na condução das campanhas políticas e também no exercício de mandatos. E ela introduziu no Código Eleitoral o artigo 326B, que eu vou ler aqui, porque eu acho bastante importante que todos conheçam. O que seria a violência política de gênero? Assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça, etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. E aí, para esse novo tipo penal, há a penalidade de reclusão de 1 ano a 4 anos e multa. E esse mesmo artigo 326B, ele tem um parágrafo único que ele diz o seguinte: aumenta-se em 1/3 essa pena se o crime for cometido contra a mulher gestante, maior de 60 anos ou com deficiência, né? Ou seja, por isso eu quis trazer esse novo tipo penal aqui nesse debate da paridade de gênero, onde eu falei na maior parte do tempo sobre as cotas, porque esse é um dispositivo protetivo também das candidaturas femininas. E eu digo mais, na verdade, aqui, eu acho até bastante importante comentar isso, que esse artigo já existe jurisprudência, inclusive eu fui relatora ainda quando, como desembargadora do TRE do Rio de Janeiro, eu fui relatora do primeiro caso, da primeira denúncia do crime de violência política de gênero, em que estavam envolvidos como vítima, né, como a questão a protegida, né, a vereadora de Niterói, Beni Brioli, e como denunciado o deputado estadual Rodrigo Amorim. E nesse tema é importante citar que a vereadora Beni Brioli é uma mulher trans. E com base na jurisprudência, inclusive, dos tribunais superiores, quanto à aplicação da Lei Maria da Penha, também às mulheres trans, nós trouxemos esse tema. Importante dizer que a denúncia recebida, ela não entrou no mérito efetivamente, ela não condenou, ela só apurou se havia indícios e elementos para melhor aprofundamento do tema, né, de uma futura ação penal, né? Então, é importante só citar isso, mas esse pioneirismo do caso desse novo tipo penal é bastante importante, porque nesse julgamento foi estendido a proteção, a ação protetiva das mulheres, nesse caso, tanto candidatas quanto exercentes de mandatos políticos, também as mulheres trans. Bom, outro ponto que eu também gostaria de trazer aqui, que eu acho bastante importante, apesar de também não se referir às cotas, mas que, tal como o novo tipo de violência política de gênero, tem tudo a ver com a ação protetiva do legislador relativamente à participação das mulheres na política, eu trago aqui a Emenda Constitucional 111, de 2021. Essa emenda constitucional, ela determinou a necessidade e a possibilidade de contagem em dobro dos votos de candidatas mulheres e para efeito, sim, de distribuição de recursos públicos. Então, todos os partidos que tiverem candidatas mulheres, elas vão ter recursos públicos pagos em dobro. Isso foi uma ação do legislador para incentivo, né, da colocação pelos partidos de candidatas mulheres, porque assim, dessa forma, eles vão receber mais recursos públicos. E é importante dizer, eu vou até ler aqui também o artigo, porque
essa emenda constitucional ela se refere a mulheres e a candidatos negros. Só que, se uma mulher candidata for negra, ela não recebe, o partido não irá receber os recursos em dobro, por ela ser mulher e por ser negra. Então, eu vou ler aqui o que dispõe o artigo que estabeleceu esse direito aos partidos. Para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os votos dados a candidaturas de mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro. Aí tem o parágrafo único. A contagem em dobro de votos a que se refere o caput somente se aplica uma única vez. Ou seja, ou o partido vai receber pelo fato dela ser mulher ou pelo fato de ser um candidato negro. Então, são ações que eu diria que podem ser consideradas, não são cotas, mas poderiam ser consideradas ações afirmativas diante do objetivo de viabilizar candidaturas de mulheres, e nesse caso aqui, não só de mulheres, mas também de negros, né? Que também são uma parcela majoritária da população, mas que têm seus interesses minorizados, né? Bom, eu acho que a paridade de gênero, que é o objetivo aqui da palestra, da conversa, da conferência, eu vejo a paridade de gênero como um instrumento de cidadania. E eu gostaria de trazer aqui um conceito da Dalmo Dallari sobre cidadania, né? A cidadania, dizia ele, expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. Então, considerando essa definição do Dalmo de Abreu Dallari, enquanto não alcançada a real paridade de gêneros na política e, de forma mais ampla, na sociedade, as mulheres não terão alcançado a plena e integral cidadania na verdadeira acepção da palavra, do vocábulo, né? E continuarão, então, à margem desse processo, do processo de tomada de decisões, da vida política e de suas próprias vidas, diria eu, né? Porque não terão aí representantes à altura. Bom, eu caminho aqui, então, para o final da minha apresentação. Eu acho muito importante, de alguma forma, o debate desse tema. Eu vejo que a plena democracia, a plena cidadania de cada um de nós, ela só pode ser exercida, ela só vai existir, ambas só vão existir na medida em que houver uma paridade real, efetiva, não fictícia, não um estado de aparências, né, onde a mulher possa, de fato, definir, legislar sobre seu futuro, sobre as suas reivindicações, sobre as suas demandas, as suas necessidades. E acho que a nossa Constituição traz os princípios da não discriminação, da igualdade, princípios que são cláusulas pétreas dentro do texto constitucional. Então, nesse sentido, eu vejo como obrigação de cada um de nós, sejamos homens, sejamos mulheres, independente do gênero, a defesa desses princípios, porque nós só vamos alcançar realmente a plena democracia quando nós tivermos essa paridade de gênero e a participação não apenas como estado de aparências, né? A participação dos gêneros não apenas. E estendendo, como eu disse, o gênero feminino também às mulheres trans. Isso aí é algo que a gente não tem como deixar de fazer.
E eu quero, então, finalizando, agradecer a organização, agradecer o Conjugare, agradecer a Editora Cravo, agradecer a Luca Lainho, a todos os colaboradores aí de vocês, pela grande oportunidade que é estar aqui nesse evento de reconhecimento, não apenas no Brasil, como em Portugal, em diversas partes do mundo. É muito prazeroso estar aqui e poder falar dessa temática que me é muito, muito cara. Muito obrigada mesmo a todos que assistiram e um especial obrigada a você, Lu. Mais uma vez, eu agradeço muitíssimo a presença da doutora Kátia, reafirmando que foi um grande prazer ouvi-la. É sempre muito importante que nós ouçamos e tratemos dessas questões com relação à paridade, e isso é uma esperança, no fundo, que temos que, em tempo bem breve, toda essa realidade esteja alterada para melhor. E vou encerrar então essa nossa conferência informando que o segundo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos é um evento promovido conjuntamente pelo COJUGARE, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura de Portugal, o NUDSUR, Núcleo de Investigação del Sur do Chile, o CERO-USP, Centro de Estudos Rurais e Urbanos da Universidade de São Paulo, realizado de forma assíncrona a partir do Porto, Portugal, nos dias 14 a 16 de março de 2023, e conta com o apoio da editora Cravo e da Organização Cultura e Território. Agradecemos as participações de todos e convidamos a assistir às comunicações que se encontram disponíveis no canal do Conjugare no YouTube. Obrigada a todos.